Para familiarizá-lo com o tipo de investimento considerado um pouco mais seguro, vamos analisar 8 tipos básicos de ativos, opções de investimento ou recursos, que podem fazer parte dessa cesta de segurança. É apenas uma amostragem. Não significa que isso engloba tudo que poderia caber nessa cesta. À medida que você for lendo, porém, vai perceber um padrão. Nenhum desses tipos de investimento tende a ter alta volatilidade, o que significa que o seu valor não tende a flutuar muito, especialmente se comparado com as coisas que você verá mais adiante na cesta de risco crescimento. Embora, como todos nós já experimentamos, existam curtos períodos na história em que praticamente todos os investimentos aumentaram sua volatilidade. Mais tarde, Ray Dalio vai nos mostrar como se preparar para isso também. Mas essa rápida lista foi preparada para levá-lo a pensar sobre seus investimentos no futuro e lhe dar uma ideia do que pode acontecer aqui. Pergunte a si mesmo: antes de eu investir, isso está me colocando em risco? É algo que seria melhor eu colocar na minha cesta de risco, crescimento ou na minha cesta de segurança? Então, vamos dar uma olhada nisso tudo, começando pelo primeiro local e talvez o mais importante para colocar parte do seu dinheiro: a cesta de segurança, paz de espírito. Que ativos você gostaria de colocar aqui? Lembre-se, essa cesta é o recipiente lento, mas constante, como a tartaruga na corrida para a liberdade financeira. Porque a tartaruga geralmente ganha. E você tem de tratá-lo como seu templo sagrado de poupança e investimentos, porque o que entra aqui, não sai. Antes de prosseguir, lembre-se de que o início deste capítulo tem alguns fundamentos, as principais diretrizes da alocação de ativos. Se você for um investidor sofisticado, pode pesquisar a lista de opções de investimento, porque, provavelmente, já sabe o que elas são, e isso pode lhe economizar algum tempo. Mas eu não queria deixar ninguém de fora. Além disso, você pode encontrar uma ou duas advertências que poderá considerar valiosas. Então, vamos dar uma olhada. Saldo de caixa, equivalentes em dinheiro. Em algum momento da nossa vida, cada um de nós vai precisar de uma proteção para cobrir nossas necessidades em caso de emergência ou de uma súbita perda de renda. Não importa seu nível de renda, você vai precisar de alguma liquidez ou de acesso instantâneo ao dinheiro. É possível ser rico em ativos e se sentir pobre por não ter dinheiro ou liquidez. Muitas pessoas foram pegas desprevenidas em 2008, quando os bancos congelaram e interromperam os empréstimos, mesmo de um para o outro, e parecia impossível vender os imóveis. Na verdade, de acordo com um estudo de 2011, metade de todos os norte-americanos teria de lutar para conseguir fazer $2.000 em uma crise, para pagar despesas médicas inesperadas, despesas judiciais ou reparos na casa ou no automóvel. Então, você precisa de algum dinheiro para se certificar de que isso não vai acontecer com você. Pense nisso. Não seria necessário muito foco ou muitas economias para que você estivesse em uma situação melhor do que mais da metade dos Estados Unidos. Depois de decidir quanto dinheiro precisa ter em mãos, onde você o colocará? A maioria de nós escolhe contas bancárias seguradas pela FDIC para saldos de até $250 mil. Infelizmente, os bancos físicos tradicionais não pagam quase nenhum juro hoje em dia. A última vez que verifiquei, alguns estavam pagando um valor ínfimo, em torno de 0,01%. Enquanto os bancos online oferecem taxas ligeiramente mais elevadas. Talvez não seja o ideal, mas pelo menos sabemos que o dinheiro está seguro e disponível. Talvez você também queira manter um pouco desse dinheiro em um lugar seguro ou perto de casa. Você sabe, debaixo do colchão, em um cofre secreto, caso haja um terremoto, um furacão ou algum outro tipo de emergência e os caixas automáticos parem de funcionar. Outras ferramentas para equivalentes em dinheiro incluem fundos do mercado monetário. Existem 3 tipos. Se você quiser saber mais, consulte a caixa abaixo para mais detalhes. Para grandes quantidades de dinheiro que precisamos manter com segurança e liquidez, você pode optar por investimentos de curtíssimo prazo, chamados de equivalentes em dinheiro. Os mais conhecidos são os bons e velhos fundos do mercado monetário. Talvez até você já tenha um. Trata-se, basicamente, de fundos mútuos compostos por títulos de baixo risco, de curtíssimo prazo e outros tipos de dívida, sobre os quais você ficará sabendo mais daqui a pouco. Eles podem ser uma ótima opção, porque você recebe uma taxa de retorno um pouco maior do que uma antiga e entediante conta bancária, mas ainda consegue ter acesso imediato ao seu dinheiro 24 horas por dia, e alguns que ainda permitem que você emita cheques. A propósito, a maioria dos bancos oferece contas de depósito do mercado monetário, que não são a mesma coisa que os fundos do mercado monetário. Elas são como cadernetas de poupança, nas quais os bancos estão autorizados a investir o seu dinheiro em dívida de curto prazo, e, em troca, lhe pagam uma taxa de juros ligeiramente melhor. Geralmente, há um depósito mínimo exigido ou outras restrições,
taxas baixas e penalidades se o seu saldo cair e ficar muito baixo. Mas elas são seguradas pela FDIC, o que é uma coisa boa. E isso as distingue dos fundos do mercado monetário, que não são garantidos e podem, potencialmente, perder valor. Se você quiser manter o seu dinheiro seguro, líquido e acumulando juros, uma opção é um fundo de mercado monetário do Tesouro Americano com privilégios de verificação. É verdade que esses fundos não são segurados pela FDIC, mas, pelo fato de estarem ligados apenas à dívida do governo dos Estados Unidos e não a quaisquer corporações ou bancos que podem se tornar inadimplentes, a única maneira de você perder dinheiro é se o governo não pagar suas obrigações de curto prazo. Se isso acontecer, não haverá nenhum governo dos Estados Unidos, e o futuro será, de qualquer modo, completamente imprevisível. Zweiter Titulos. Todos nós sabemos o que é um vínculo, certo? Quando lhe ofereço um vínculo, eu lhe dou a minha palavra. Minha promessa. Quando compro um título, você é que me dá sua palavra, a sua promessa, de devolver o dinheiro com uma taxa específica de juros após X período de tempo, a data de vencimento. É por isso que os títulos são chamados de investimentos de renda fixa. A renda, ou o retorno, que você obtém com eles é fixada no momento em que você os compra, dependendo do tempo que concorda em mantê-los. E, às vezes, você pode usar aqueles pagamentos de juros regulares, dividendos, como renda, enquanto o título amadurece. Então, é como uma simples promessa de pagamento com benefícios, certo? Mas há zilhões de títulos e fundos de títulos por aí, nem todos, mas muitos são classificados por várias agências de acordo com seus níveis de risco. No fim deste capítulo você vai encontrar um rápido resumo dos títulos para saber quando eles podem ser prejudiciais para a sua saúde financeira e quando podem ser investimentos úteis, e até mesmo ótimos. Os títulos também podem ser um pouco confusos. Como uma gangorra, eles aumentam de valor quando as taxas de juros caem e diminuem quando as taxas sobem. Afinal de contas, quem quer comprar um título antigo, com taxa de juros baixa, quando um título novíssimo, com uma taxa de juros mais alta, surge no mercado? Mas uma maneira de evitar preocupar-se tanto com as flutuações de preços dos títulos é diversificar e aderir a um fundo de índice de títulos de baixo custo. E lembre-se, nem todos os títulos são iguais. Os títulos da Grécia não serão tão fortes quanto os da Alemanha. Os títulos municipais de Detroit não serão tão fortes quanto os do Tesouro dos Estados Unidos. Na verdade, alguns consultores de investimentos dizem que o único título completamente seguro é aquele apoiado pela fé pública dos Estados Unidos. E você pode, de fato, comprar títulos dos Estados Unidos chamados obrigações do Tesouro protegidas contra a inflação, ou TIPS, na sigla em inglês, que aumentam em valor para acompanhar a inflação, por meio do índice de preços ao consumidor. Mais uma vez, vamos abordar tudo isso no resumo. E mais tarde vou lhe mostrar um portfólio surpreendente, que usa fundos de títulos de maneira totalmente original. Enquanto isso, vamos considerar outro investimento de renda fixa que pode estar em sua cesta de segurança.